boa tarde a todos e todas. Eu sou a Graciele, assistente social lá do Centro Olímpico e Paralímpico do Riacho Fundo 1. Bom, e diante disso, damos abertura aos nossos trabalhos de hoje, né? Vamos ter a presença de 3 convidados que lidam com a prevenção ao suicídio e também com a valorização da vida. O primeiro convidado será o primeiro-tenente do Corpo de Bombeiros, do Corpo de Bombeiros, Ricardo Mendes, trazendo toda a sua bagagem, atuando na escuta, abordagem e negociação. Nosso segundo convidado será o voluntário Gilson Moura, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, atuando na escuta, acolhimento e compreensão. E nossa terceira convidada é a jornalista Carmen Souza, que vai trazer a visão da mídia como forma de prevenção e veículo da informação. Bom, todos os convidados terão cerca de 30 minutos para abordar os temas, né? Na verdade, o tema. E também terão 10 minutos para responder as perguntas dos convidados. Gostaríamos que todos pudessem participar com perguntas feitas pelo chat. E a nossa equipe fará a triagem das perguntas e nossos convidados terão 10 minutos no final de cada fala para respondê-las. Bom, vamos dar início, então, ao nosso primeiro convidado. Tenente Ricardo, ele é psicólogo do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, formou-se na Universidade de Brasília, onde fez mestrado e doutorado em Ciência do Comportamento. Foi neuropsicólogo da Rede Sara durante 10 anos, atuando na coordenação de programas de reabilitação neurológica, bioengenharia e pesquisas e neurociências. Atualmente é neuropsicólogo clínico e é corresponsável pela realização de atividades de prevenção e saúde mental no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Com você, Tenente. Olá, pessoal, boa tarde. Eu agradeço o convite para poder falar sobre um tema tão importante e parabenizo, na verdade, né, a equipe de coordenação e que propôs esse evento. Em nome da minha seção, né, seção de assistência à saúde mental e ocupacional e Centro de Assistência ao Bombeiro Militar, eu agradeço em nome da equipe. Saúdo também os demais participantes, né, o Gilson que esteve com a gente na primeira jornada de saúde mental no Corpo de Bombeiros, né, um tempo atrás. Carmen também, um assunto interessantíssimo, importantíssimo. Eu vou compartilhar aqui minha tela para poder começar a falar. Eu tenho só um breve detalhe sobre mim. Eu falo muito e falo rápido. Então, por favor, perguntas, escrevam à vontade no chat, depois a gente fala um pouco sobre elas. Combinado? Deixa eu apresentar aqui. Estou imaginando que vocês estão vendo a minha tela, correto? Alguém só me dá um ok que eu não estou mais vendo vocês. Ok, Tenente. Obrigado, gente. Então, gente, o meu objetivo hoje é falar um pouquinho, né, sobre intervenção em crise, escuta, abordagem e negociação. Como eu falei, eu faço parte de uma sessão, e o material que eu vou falar aqui hoje foi preparado, né, por mim, mas com uma ajuda muito significativa de apresentações e aulas, instruções que foram preparadas pela Tenente Mariana Amoí, psiquiatra da corporação, e pela Tenente Natália Coelho, também psicóloga, com uma experiência grande no Corpo de Bombeiros também. Então, esse é o nosso assunto. Só que antes de falar um pouquinho, né, sobre o tópico do suicídio, eu acho importante só dar um background de por que o bombeiro tem um psicólogo, né, qual é a lógica da gente poder falar um pouco sobre isso. Eu trouxe aqui algumas das atividades, né, que são típicas do trabalho do bombeiro. A gente pensa no bombeiro fazendo muita coisa diferente, entre eles prevenção de incêndios, né, ou extinção, de fato, de incêndios. A gente tem as várias atividades, né, de busca e salvamento de estruturas colapsadas, a gente tem o socorro nesses casos específicos, e a gente tem uma quantidade grande de atendimento pré-hospitalar também. Gosto dessa foto, inclusive, que já traz o pessoal do SAMU junto da gente, né? E todas essas atividades, gente, na verdade, vêm de uma lei muito específica, né? A lei que rege o trabalho do CBMDF, a lei que nos coloca essas responsabilidades. E se a gente pega um pouco do trabalho do bombeiro, é uma piada que eu sempre faço, né? Ninguém chama o bombeiro para tomar chá,
Ninguém chama o bombeiro para comer bolo. A gente, quando precisa realmente do trabalho do bombeiro, é para essas atividades que foram feitas e com essas características, né? É exigido resposta rápida, o tempo de resposta, inclusive cronometrado, para a gente ter a garantia que a gente está fazendo um trabalho, um serviço que é de qualidade e que está sempre ali no limite, né? As situações são sempre extremas, sempre é necessário o bombeiro quando a pessoa está precisando de uma situação muito específica. E tem a questão do alerta contínuo, né? O bombeiro, quando está de serviço, né, 24 horas de serviço, pode acontecer com uma raridade aquele serviço que não acontece nada, sabe? É um dia mágico, estranho na cidade, em que nessa região específica do quartel não teve um acionamento, sabe-se lá por que motivo. E ainda assim o bombeiro passa 24 horas num estado de alerta contínuo, um estresse ali, sabendo que a qualquer momento, a qualquer minuto, pode dar um brado e ele ser exigido. Todos esses trabalhos, né, e todas essas características trazem um impacto muito óbvio na saúde mental. E por isso a gente tem, né, dentro da estrutura do Corpo de Bombeiros, né, dentro da Diretoria de Saúde, o Centro de Assistência Bombeiro Militar, que vai ser composto de 3 sessões, 2 delas relacionadas à assistência religiosa, católica e evangélica, mais uma que é onde ficam lotados, né, os psicólogos, os assistentes sociais e os psiquiatras da corporação, para poder fazer esse trabalho de prevenção e intervenção, caso necessário. O objetivo da sessão seria, né, oferecer intervenções primárias, secundárias e terciárias em saúde mental e ocupacional aos militares e seus dependentes legais, né? Não vou entrar muito nisso, mas só quando a gente fala de intervenções primárias é promoção, né? Tentar promover atividades em saúde mental. Secundárias é prevenção propriamente dita. Por exemplo, a gente falar sobre estresse e maneiras, né, de tentar lidar com o estresse quando acontece. E intervenções terciárias, relacionadas à situação em que já existe um prejuízo real, já existe uma psicopatologia instaurada, e a gente precisa oferecer, então, intervenções específicas para essas pessoas, né, para esses militares e para os seus dependentes legais. Aqui são só algumas imagens da nossa equipe, né, junto ao trabalho no HPH, né, no quartel específico do atendimento pré-hospitalar, no GAVOP, que teve muito recentemente, né, por causa de um acidente grave que aconteceu, o trabalho da equipe, né, do GAVOP, aqui 2 quartéis específicos, e a gente sempre tentando estar junto realmente da tropa, que muitas vezes vão ser os responsáveis, inclusive, por essa intervenção mais aguda nas questões relacionadas à saúde mental da população. Então, a gente atua junto deles, para eles, e, quando necessário, também atuando nessa frente de trabalho. Entrando especificamente no suicídio, é impossível a gente falar sobre suicídio sem falar um pouquinho de uma questão relacionada à estatística mesmo, né? Entender a gravidade da questão, para daí a gente poder falar um pouquinho sobre como intervir. Suicídio hoje em dia é a segunda causa de morte, né, entre jovens de 15 a 29 anos no mundo. Só perde para acidentes traumáticos. E se a gente for parar para pensar, né, já entrando um pouquinho no trabalho do bombeiro, são 2 situações, então, são as 2 maiores causas de morte que o bombeiro está atuando, né, de maneira direta. São cerca de 800 mil mortes por ano. E no Brasil, em 2016, né, foram registrados mais de 13 mil casos de suicídio. E isso, gente, deixando claro, é uma estatística que é difícil de ser feita e é uma estatística que a gente tem a certeza da subnotificação. Então, muito provavelmente, a gente está falando de casos, de uma quantidade de casos muito maior do que o que a estatística formal mostra para a gente. Não só isso, os dados recentes que a gente tem são de 2016, a gente está em 2020, e entendendo que, efetivamente, a gente está vivendo uma situação muito específica que deve levar, muito provavelmente, a um aumento desses casos, né? É interessante a gente pensar também que, mesmo nos casos que a gente tem a clareza que foi um suicídio, que foi atendido, existe uma quantidade grande de indivíduos, uma quantidade grande de pessoas que passou por situações traumáticas ou passou por um momento de ideação suicida ou mesmo fez algum plano específico, que já são sinais de alerta, que a gente tem que ficar atento. E a gente vai falar, inclusive, sobre isso mais tarde, né? Então, acredita-se, isso são dados de literatura, né, que tentativa de suicídio supere o número de suicídios efetivos, né, em pelo menos 10 vezes. E para cada atendimento formal, né, para cada indivíduo que recebe atendimento, seja pelo bombeiro ou seja por serviços de saúde, que tentaram suicídio, pelo menos 2 pessoas tentaram suicídio e não foram nem assistidas. O que leva justamente àquela questão da subnotificação estatística, que eu comentei agora há pouco.
As intervenções, isso são dados que são trágicos se a gente para pensar, né? A campanha, por exemplo, a campanha Setembro Amarelo tem anos, e quando a gente para pensar, a gente não tem evidência de que as intervenções que foram feitas, né, até agora resultaram no declínio expressivo nas taxas de comportamento suicida. Pelo contrário, o que a gente tem é um aumento ano a ano no número de tentativas notificadas e no número de suicídios efetivados, né? Existem alguns lugares no mundo em que a gente já vê uma diminuição, mas no Brasil, por exemplo, o que a gente vê nos últimos anos é um aumento no número de casos. E aqui, já pensando no que se fala, né, na intervenção, na pós-venção, né, no suicídio, entende-se que para cada suicídio que efetivamente é consumado, pelo menos 5 a 6 pessoas são afetadas e carregam, né, o peso do que aconteceu. Daí a importância da gente poder efetivamente falar sobre o suicídio e a gente poder intervir antes mesmo, né, em que o suicídio aconteça, a tentativa de suicídio aconteça. Importantíssimo falar, já que a gente vai falar sobre prevenção, esse é um dado que a gente tem que falar. Pelo menos 97% dos casos de suicídio que a estatística mostra para a gente, existe um transtorno mental por trás. Esse gráfico mostra um pouquinho, né, alguns dados que a gente tem relacionados a isso. A gente geralmente pensa, né, naquela depressão melancólica como um dos grandes elementos que leva a pessoa a pensar em morte, ou ter algum tipo de ideação específica, tentar ou mesmo efetivar o suicídio. Mas se a gente para pensar, os transtornos de humor, que inclusive não incluem só a depressão, mas também, por exemplo, o transtorno bipolar, que é uma quantidade grande de tentativas e de suicídios efetivados, né? Vai corresponder a pouco mais de 1/3 das tentativas realizadas, né? A gente tem uma quantidade grande de outros transtornos mentais que levam também os indivíduos a tentarem efetivarem o suicídio, como a dependência química, como transtornos de personalidade e como a esquizofrenia. Um dado estatístico, os homens cometem mais suicídio, né? Do dado anterior de mais de 10 mil mortes, né? A gente tem, pelo menos, o dado que a gente tem são 10 mil homens efetivaram o suicídio. Em compensação, mulheres fazem mais tentativas de suicídio. E existe toda uma teorização relacionada a isso, que nem vale a pena a gente entrar, não é o nosso foco hoje. Mas isso já mostra um pouquinho para a gente a importância da gente falar de suicídio nessas populações específicas, né? Tentar entender um pouco por que homens que, de maneira geral, buscam pouco atendimento e cuidados em saúde mental, têm esse dado, né, de efetivarem mais o suicídio. O que é importante a gente parar para pensar quando a gente pensa, né? Quem que está do meu lado e quem já viveu, né? Só fazendo parênteses, quem já viveu uma situação de ter um conhecido, ter um amigo, ter um familiar que passou por uma situação, né, de tentativa de suicídio ou de um suicídio real, a gente sempre fica com isso na cabeça, né? Poxa vida, o que eu poderia ter feito? Será que eu poderia evitar de alguma forma o que aconteceu? Será que em outro mundo, o que eu poderia ter feito? E existem alguns sinais que a gente realmente pode e deve prestar atenção para justamente, né, a gente evitar esse pensamento, né, do que poderia ter feito. Vários desses sinais aqui, eles vão ser sobrepostos com sintomas de psicopatologias mesmo, né? Mas ainda assim, vale a pena a gente falar um pouco sobre cada um deles. Primeiro, é um termo que é muito técnico, né? Autonegligência grave. Mas caso alguém já tenha passado por um episódio depressivo, ou caso alguém já tenha visto alguém em episódio depressivo, né? Por exemplo, aquela pessoa que começa a mostrar sinais de autocuidado deficitários, né? Aquela pessoa que passa dias sem tomar banho, aquela pessoa que deixou de dar valor a essas questões tão específicas de autocuidado. Isso é um sinal de alerta, isso está muito relacionado a transtorno depressivo, por exemplo, né? Que é um dos elementos que pode levar a pessoa à tentativa de suicídio. Sensação de desespero, sentimento de desesperança. Nada do que eu fizer vai mudar as coisas que vão acontecer. Nada do que eu fizer vai me fazer sair dessa situação difícil que eu estou passando. Essa sensação, né, o desamparo, a sensação de desesperança, isso é um elemento que está muito relacionado com a ideia de que eu preciso parar, se eu parar de viver agora, eu não vou sofrer, eu não vou continuar sofrendo, já que eu não posso fazer nada para mudar o que vai acontecer. Então, o desespero e a desesperança são elementos, né, que devem servir como sinal de alerta.
humor deprimido, baixa autoestima, sofrimento profundo, as tentativas prévias, né? Um dos maiores indicadores de uma tentativa de suicídio posterior é se a pessoa já tentou o suicídio antes. Claro que a gente vai ter aqueles episódios anedóticos, né, da pessoa que teve uma tentativa de suicídio e depois desse momento teve algum tipo, né, de iluminação ou teve alguma mudança de perspectiva de vida e a partir disso percebeu que vale a pena tentar. A gente sabe, a gente conhece, a gente já ouviu várias histórias desse tipo, mas o dado que a gente tem é que indivíduos tentantes, né, pessoas que já tentaram antes, tendem ou deve servir como sinal de alerta com maior probabilidade de tentar novamente. E, como outro sinal de alerta, né, a ideia das intenções autodestrutivas, quando do final de relacionamento, quando da perda de um ente querido, conflitos financeiros, conjugais, sociais, violência, e, novamente, né, acendendo um sinal de alerta, né, o sinal amarelo para a situação que a gente está passando, de grande problemas econômicos devido a esse 2020 tão bizarro que a gente está vivendo. Tudo isso precisa servir como sinal amarelo para a gente pensar com ainda mais cuidado e ainda mais carinho no risco, como alerta para um novo momento, né, de prejuízo real na saúde pública relacionado à saúde mental daqui para frente. Eu não faço ideia se vocês estão me ouvindo. Se alguém puder, de vez em quando, só dar um oi para saber que eu estou online e não cair, eu agradeço bastante. Tudo ok. Estamos ouvindo, sim. Claro e transparente. Obrigado, gente. Então, aqui só um alertinha, né? Um elemento mnemônico para a gente lembrar de alguns sinais de alerta. Existe a ideia do 4D, que não tem nada a ver com cinema nesse caso, né? Depressão, desesperança, desamparo e desespero. Essas características, se a gente consegue simplesmente lembrar disso, ou se de todo esse momento que a gente estiver conversando, se vocês só se lembrarem desse quadrinho, né, do 4D, já é uma coisa para a gente guardar com muito carinho para a vida. Começou a prestar atenção que alguém que vocês convivem está apresentando essas características no próprio comportamento ou no seu relato verbal, né? Nas coisas que elas falam, opa, peraí, deixa eu tentar ajudar, deixa eu servir como uma pessoa que ajuda esse indivíduo. E também sempre lembrando, né, gente, se eu mesmo estou passando por essas situações, se eu estou começando a perceber que nos meus pensamentos tem vindo muito pensamentos relacionados à desesperança, opa, peraí, talvez seja a hora de eu buscar ajuda, talvez seja a hora de eu mudar um pouquinho as coisas que eu estou fazendo, já que talvez as estratégias que eu tenho para lidar com tudo que está acontecendo já não são suficientes. Precisa ser um sinal de alerta para a gente buscar ajuda, seja de um profissional em psicologia, seja de um psiquiatra, alguém que possa efetivamente me ajudar. E aqui é um outro gráfico que a gente tem, né, para lembrar um pouquinho, é outro mnemônico como se fosse uma estratificação do risco de suicídio, né? A gente até vai falar sobre um pouquinho sobre isso em slides aqui mais na frente, mas já quero deixar isso claro, né? Mesmo no relato das pessoas que estão perto, a gente pode tentar entender um pouquinho qual é o risco da pessoa. Ah, eu penso na morte, eu penso que estar morto resolveria muito dos meus problemas. Isso a gente está falando dessa ideia, né, dessa ideação mórbida, ideias de morte, sem nenhum plano específico. Não quero me matar. Eu não quero me matar, isso não tem nada a ver, mas se eu estivesse morto, as coisas estariam melhor. O próximo passo nessa estratificação, né, nesse sinal de alerta, seriam ideias de suicídio. Poxa vida, seria bom se eu conseguisse me matar. Ah, eu não tenho coragem, não vou fazer, mas eu gostaria de me matar. Próximo passo, um plano específico, né? Ah, peraí, mas eu não vou nem falar sobre isso, que a gente tem toda uma literatura que fala, né, que falar sobre métodos não é muito bom, mas não é muito bom que aumenta efetivamente o risco, né? Mas se a pessoa já começa a fazer planos de métodos específicos, a gente já não é mais nem um sinal amarelo, né? É um sinal laranja para vermelho. A pesquisa do poder letal relacionado à técnica, né, ao método de suicídio também. Ah, peraí, eu posso tentar me matar de várias formas. Qual é que tem mais chance de dar certo? Percebeu que alguém está pesquisando isso? Opa, peraí, é a hora de ajudar essa pessoa imediatamente. E como um sinal ainda mais grave, a questão da providência pós-morte, né? Deixa eu começar a organizar as coisas para que depois que eu estiver morto, as coisas já estejam organizadas. Deixa eu passar os meus imóveis para alguém, deixa eu já organizar a minha conta aqui para fulano, deixa eu já organizar o meu velório, como é que eu quero que seja, para que nem esse trabalho as pessoas tenham.
qualquer um desses elementos, gente, já é bastante arriscado, já deve servir como sinal de alerta para a gente prestar atenção e ajudar esse indivíduo que está passando por isso. Qualquer um desses sinais, caso esteja passando na cabeça de qualquer um de nós aqui, merece também servir como um sinal de alerta para buscar ajuda em relação à saúde mental, tá certo? Se fala muito sobre fatores de risco, esse slide está repleto de informações, então não se preocupem, eu não vou falar sobre todos eles, que senão vai ser muito chato. Quero apontar só alguns bem específicos que merecem um pouco mais de atenção, como fatores de risco, né? Um deles, alta recente de internação psiquiátrica. Existem algumas situações que precisa realmente, né, do indivíduo ser internado para que ele fique em uma situação segura o suficiente para ele nem tentar o suicídio. Então, muitas vezes a gente vê pessoas que durante o período de internação está se comportando bem, está parecendo lidar bem com tudo aquilo, recebeu alta, está em casa, é hora de prestar muita atenção em relação ao comportamento, que provavelmente o nível de observação desse indivíduo está muito menor do que quando ele estava internado. Então, ele precisa efetivamente de uma atenção grande por parte da família para que não seja o momento que diminuiu a observação, ele possa efetivamente tentar o suicídio. Impulsividade, é muito comum, né, aqueles indivíduos, mas ele nunca pensou em suicídio, mas ele começou a apresentar alguns elementos ou alguns fatores de risco e, além de tudo, é uma pessoa impulsiva. Esse é um indivíduo que, muitas vezes, né, depois de uma tentativa, entre muitas aspas, fracassada, né, ou seja, não conseguiu efetivar o suicídio, o que, na minha opinião pessoal, é um sucesso, que se arrepende, opa, peraí, agora que eu estou bem, meu Deus, por que eu fiz isso? Mas a impulsividade precisa ser entendida como um fator de risco. Casos de suicídio na família também é um elemento de fator de risco que merece ser investigado. Passou um carro muito barulhento aqui, talvez vocês tenham ouvido. E por quê? Porque mostra um pouco, né? Talvez exista alguma questão familiar envolvida, talvez seja um modelo de forma de lidar com as situações ruins da vida, mas merece também ser investigado. E, por último, a tentativa prévia, que eu já falei antes, e as doenças mentais, psicopatologias de vários tipos, que merecem também atenção para que a gente consiga efetivamente tratar o quadro e, com isso, diminuir o risco. Como fatores protetivos, que o grande objetivo da prevenção é justamente esse, né? A gente tentar diminuir fatores de risco e aumentar fatores protetivos. Então, vamos lá, a questão do suporte familiar, né? Uma família coesa, uma família que consiga conversar sobre sentimentos e pensamentos, estar empregado, sabe? E, novamente, pensando nesse 2020 que a gente está vivendo, e a crise relacionada a isso, é um fator de risco as pessoas não estarem empregadas. Laços sociais bem estabelecidos, né? Um grupo de amigos que dê suporte, frequência a atividades religiosas, e é muito curioso, quando a gente fala em relação a isso, ter fé, especificamente, não necessariamente é um fator protetivo. Estar envolvido em atividades da prática da sua fé, sim, isso é um fator protetivo. Então, entrar, rezar e sair, não. Mas participar das atividades é um fator protetivo real e bastante importante. Senso de responsabilidade com a família, né, e ter crianças em casa, a ideia do futuro, tem pessoas que contam comigo. Tudo isso são fatores protetivos que merecem ser investigados. Com isso, a ideia não é tenha filhos, que com isso você estará protegido da depressão. Mas o que se vê é que quem tem crianças pequenas, a tendência é de não ser menos frequente a tentativa, né? Quanto à classificação de risco de suicídio, o que a gente pode fazer em cada caso? Quando a gente fala de baixo risco, né? Tudo bem, é aquela ideia, né, da ideação suicida ou pensamentos suicidas ocasionais, tem algum apoio familiar, né, não tem transtorno mental. Mas ainda assim, a pessoa começa, por algum motivo contextual, alguma coisa que esteja acontecendo na vida, a pensar na morte ou pensar em suicídio. O que a gente pode fazer nesse caso? Primeira coisa, oferecer apoio, estar junto da pessoa, né? Incentivar aqueles fatores de proteção que eu comentei agora há pouco, trabalhar esses sentimentos, né? Quando vier o sentimento suicida, quando vier o pensamento, o que será que você pode fazer? Será que alguma estratégia de distração pode ajudar? Será que ligar para algum amigo? Será que estar perto da família pode ajudar a diminuir esses pensamentos ou ocupar a cabeça de maneira suficiente para que esses pensamentos não aconteçam? Uma coisa que todo mundo pode fazer, né? Encontrar a pessoa em intervalos regulares até que ela receba tratamento adequado. Existe uma estratégia, né, que é bem típica mesmo, de cuidados em saúde mental,
Você conversa com a pessoa e já marca qual vai ser o assunto da próxima vez. Você garante com ela que você vai estar junto dela da próxima vez para continuar conversando sobre o assunto. E, caso a pessoa não melhore com essas estratégias aqui, a gente sempre vai estar falando isso, encaminhar essa pessoa, encaminhar esse indivíduo para um profissional de saúde mental. No risco médio, a gente já tem pensamentos e planos suicidas, talvez até alguma coisa específica, né? Ou poderia fazer tal coisa, ou poderia fazer outra. A pessoa não tem tanto apoio familiar, ou apoio social é muito inconsistente, né? Não tem tantos amigos próximos, e já há a presença do transtorno mental, né? Seja na depressão, seja no transtorno de personalidade. O que a gente pode fazer? Novamente, alternativas ao suicídio, sabe? Que na hora que bater a vontade, na hora que vier o pensamento mais intenso, o que você vai fazer nessa hora? E a ideia, mais ou menos, desse contrato, né? Olha, foi a situação específica, você está pensando nisso de maneira bastante intensa, liga para mim, ou liga para fulano, vamos fazer um rodízio de pessoas que podem te ajudar. Para quê? Para que na hora que você pensar nisso, a gente está aqui para você. Encaminhar para um psiquiatra, encaminhar para o serviço de saúde mental, né? Entrar em contato com a família e amigos desse indivíduo para já falar sobre estratégias de prevenção, para não deixar ou diminuir a chance da pessoa cometer o ato, né? E, ainda assim, sempre com o aval do paciente, avisá-lo que você vai estar fazendo isso. Olha, vou estar entrando em contato com a sua família, visto que existe uma situação de risco em que eles merecem e precisam ser avisados. Por fim, a gente tem as situações de alto risco de suicídio, né? Que a pessoa já fala de um plano específico, como vai fazer, quando vai fazer, quando ela já começa a tomar aquelas providências, né, do que vai acontecer depois da minha morte, a pessoa está se despedindo. Se a pessoa, novamente, né, não tem o apoio familiar e já existe um transtorno mental grave, o que a gente faz nesse caso? Aí a gente fala de situações de intervenções bem mais duras, né? Nunca deixar a pessoa sozinha, remover os meios. Esse é um indivíduo que a gente esconde as facas, realmente. E não há nada de errado em relação a isso, gente. Puxa vida, mas será que a pessoa vai pensar mal de mim porque eu estou escondendo as facas? Ela tem todo o direito de pensar mal de você. É pior você ficar preocupado, sabendo que ela pode fazer alguma coisa com o uso das facas que estão disponíveis, do que ela pensar mal de você porque você escondeu as facas. Então, essa é uma situação muito específica que não há nada de errado em remover os meios em que a pessoa poderia cometer o suicídio. Outra estratégia que deve ser usada, né, entrar em contato com um profissional de saúde mental ou com o serviço de emergência mais próximo, providenciar uma ambulância. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre o NUSAM do SAMU, né, um serviço que as pessoas precisam conhecer. Informar a família e deixando claro, né, por exemplo, o Código de Ética Profissional do Psicólogo tem algumas situações muito específicas em que a quebra do sigilo está garantida, e não é uma falha ética. A ideação suicida, planejamento de fazer mal a si mesmo ou aos outros, é uma situação bem específica em que o psicólogo está protegido. A família precisa ser informada, não é uma opção. E parece muito grave, né? Esgotar os recursos de convencimento e há risco iminente, esse é um caso em que ainda se fala em internação involuntária, para que a pessoa consiga estar em um ambiente seguro de que ela não vai cometer algum ato que ela poderia se arrepender depois. É grave? É. Mas isso a gente está falando de uma situação de alto risco, em que medidas graves precisam ser tomadas. Negociação, gente. Eu vou falar um pouquinho sobre algumas características de negociação, mas deixando claro, muito provavelmente, e se tudo der certo, isso nunca será necessário na vida de nenhum de nós, e caso seja necessário, é melhor chamar o serviço especializado do que a gente tentar, tá certo? Isso precisa ficar muito claro antes da gente entrar nesse assunto. O que é negociação, gente? A ideia da negociação são algumas técnicas muito específicas do comportamento verbal, né, de coisas que a gente fala para tentar ganhar tempo, para a gente tentar convencer e conseguir trazer a pessoa perto da gente no momento em que a pessoa está em tentativa ou com o risco real de cometer suicídio naquele momento. Os objetivos são estabelecer a confiança, né, tentar diminuir um pouquinho a resposta emocional muito intensa da pessoa naquele momento e trazer de volta, né? Na medida que a resposta emocional diminui, a gente tenta trazer de novo a questão mais racional, né? Mais cognitiva. Então, o grande objetivo é esse. Novamente, se tudo der certo, nenhum de vocês vai precisar fazer isso. Inúmeras características sobre a negociação. Novamente, vocês têm todo o direito de ler enquanto eu estiver falando, mas eu vou focar em algumas delas
que eu considero que são mais importantes, até porque a gente não tem tanto tempo. Primeira coisa, não invalidar a fala ou o sentimento, né? Levar a situação a sério. Ah, mas a pessoa está só querendo chamar a atenção. Isso é um mito muito, muito, muito desmentido já, sabe? A pessoa que está falando sobre suicídio, a pessoa que está ali tentante na sua frente, ela precisa ser levada a sério. O sentimento dela precisa ser levado a sério. A gente não pode invalidar a tentativa dela. Adianta muito pouco a gente confrontar ou desafiar a pessoa. Ah, quer fazer? Vai lá, vai, pula, vai. Duvido que você pule. Mostrando, né? Ah, mas a pessoa não está querendo fazer de verdade. Então, se eu falar isso e ela não pular, significa que realmente eu estava... Não, está errado isso, é uma estratégia errada. Porque uma pessoa mais impulsiva pode tomar esse desafio e falar, ah, então tá bom, é hora. Sabe? Então, não fazer isso de maneira nenhuma. Não julgar ou debater valores, o que é certo e errado, e com isso, por exemplo, trazer toda a questão religiosa. Às vezes, a pessoa que está na sua frente não comunga da mesma prática religiosa que você, então você pode acabar atrapalhar ou trazendo uma resposta reativa do indivíduo que está na sua frente, né? Expressar respeito o tempo todo, né? E com isso, conversar honestamente sobre o que você está passando nessa situação e o que você quer que aconteça. Isso envolve empatia, isso envolve mostrar preocupação, né? E entendendo que, apesar de você poder falar sobre o seu sentimento, o grande objetivo daquele momento é tentar trazer um pouco, né, da emoção da pessoa, por que ela está passando por aquilo, e tentar diminuir a resposta emocional dela. Ajudar o paciente a encontrar soluções, né? Se ela já está conseguindo falar contigo sobre o que está acontecendo, por que ela está passando por isso, vamos pensar, e na hora que está ali a pessoa na sua frente, a encontrar soluções possíveis além do suicídio. Se você conseguir, e se possível aqui, poderia estar em negrito, em fonte maior. Você, diante da pessoa que está tentando, você não vai ser impulsivo e tentar tirar alguma coisa da mão dela, por exemplo, porque pode ser um momento específico que ela acaba agindo de maneira impulsiva. Se você conseguir, de maneira segura, remover os meios. Se não, deixa para lá e continua conversando com ela. Conduzir o paciente em segurança, né, a viatura ou a ambulância para o transporte em um hospital ou algum centro de saúde. E, no caso de profissionais, né, falar a verdade sobre os procedimentos e o que vai acontecer daqui em diante. Trouxe aqui já essa imagem, né, já mostrando, falando um pouquinho sobre a NUSAM, que é o Núcleo de Saúde Mental do SAMU. Eu mesmo, até alguns anos atrás, não conhecia esse serviço. A gente teve a chance de passar um tempo, né, junto da NUSAM, acompanhando um pouco do serviço deles, e foi uma experiência que abriu a minha cabeça em muitos níveis. Eu faço questão que a gente saiba, porque em situações como essa, eles são um serviço de referência que a gente precisa ativar, né? O que é o NUSAM? O NUSAM, a gente vai estar falando do 92, né, do próprio número do SAMU, e ele vai ser o responsável por fazer intervenções em casos específicos de saúde mental. Ele tem uma viatura própria em que vai uma equipe, né, do médico psiquiatra, do enfermeiro, do psicólogo e do assistente social. Para quê? Para justamente tentar fazer intervenções em situações relacionadas à saúde mental de maneira geral, incluindo aí a tentativa de suicídio. Isso não significa que a gente não possa também chamar o bombeiro, chamar no 93, merece inclusive ser acionado também. Mas é muito importante que a gente saiba que existe esse serviço, né? Pouca gente que conhece, é um serviço que é extremamente competente em sua área de atuação, atua de maneira muito coerente e consistente na prática, né? Faz a intervenção posterior também, né? Não só no momento, mas faz o encaminhamento a serviços de saúde mental e checa se os indivíduos estão conseguindo acionar esse sistema de saúde. Então, é um serviço que merece ser valorizado. E, caso necessário for, na nossa vida daqui para frente, a gente precisa saber que existe. O que a gente não deve fazer? Novamente, o slide com muita informação, eu vou falar só uma ou outra coisa. Primeira coisa, que eu falei o aspecto positivo disso, né? E agora eu falo, o que não fazer? A gente não deve desvalorizar os planos, a gente não deve desvalorizar a tentativa. A pessoa está falando sobre isso, precisa ser valorizada. Ficar chocado ou entrar no estado de loop emocional, né, de estado emocional muito intenso, não vai ajudar esse indivíduo. Então, estou percebendo que estou muito emocionado, é hora de ou trazer alguém para me ajudar, ou entrar em contato com o serviço de saúde mental, ou não tentar, ou ficar simplesmente perto da pessoa. Tratar o paciente, né, ou o indivíduo que está falando contigo em uma situação de inferioridade é péssimo. Você diminui a pessoa que provavelmente já está passando por uma situação que o coloca em uma situação de risco, né?
mentir, prometer coisas, né? Não vale a pena. Jurar segredo, olha, isso fica só entre a gente. Isso é mentira também. Por quê? Porque vão ter essas situações que a gente vai precisar quebrar o sigilo. Ser agressivo ou ríspido, né? Ameaçar ou desafiar o paciente, não, isso não ajuda. É um pouco do que eu comentei agora há pouco, né? Dar falsas garantias, nada vai acontecer. Não se preocupa que se você parar agora, se você descer de onde você está, se você largar isso, não vai acontecer nada contigo. Não, é mais seguro a gente falar, olha, vamos larga isso aí, vamos conversar aqui, vamos tentar entender um pouco do que está acontecendo, e daí a gente segue adiante. Mentir para a pessoa não vai ajudá-lo, pelo contrário, posteriormente tem a chance da pessoa que não cometeu o suicídio se tornar reativa contigo, ou ficar com raiva de indivíduos que no futuro podem estar tentando ajudar também. Existem várias dessas características que a gente precisa saber o que não fazer também. Eu trouxe aqui, gente, só duas amostras, né? A gente tem o site, o setembroamarelo.com e o setembroamarelo.org também, né? Mas esses dois manuais estão disponíveis, né? São manuais gratuitos de o que fazer nessas situações, como é que a gente pode intervir, informações sobre o suicídio, sobre as doenças mentais mais associadas ao suicídio. Quem tiver interesse / curiosidade, vale a pena dar uma lida nesse material muito rico e muito bem produzido. Se a gente quiser prevenir o suicídio, a gente precisa conhecer sobre ele, né? E por isso, vale a pena buscar esse material também. Em nome da minha sessão, então, né, em nome da sessão, em nome do Centro de Assistência, em nome da Diretoria de Saúde e do Corpo de Bombeiros, eu agradeço o convite de vocês. Fico à disposição para conversar sobre o assunto, tirar dúvidas possíveis, né, que eu consiga tirar sobre esse tópico, e continuo por aqui. Agradeço muito e parabenizo mais uma vez a ideia da realização desse evento, e um mês tão importante para cuidados em saúde mental. É isso aí, tenente. Muito obrigado pela participação, excelente explanação, tá? Eu sou o Luciano Costa, sou o coordenador de pessoa com deficiência, e aí estou incumbido aí para fazer algumas perguntinhas para o senhor, beleza? O senhor está preparado? Ora, nasci preparado. Então, vamos lá. Nós temos a pergunta aqui da Silvia Daltro, né? Dizem que é na infância nosso momento de mais felicidade na vida. Há estatísticas de suicídio infantil? E se sim, o que leva a esse comportamento? Pois então, existe, na verdade, né? Existe uma estatística, é muito menor do que em adultos, obviamente, né? A gente fala que a maior quantidade de suicídios é naquela faixa que eu comentei mais cedo. Mas existe o suicídio infantil, está muito relacionado realmente, né? A psicopatologia. Crianças, de maneira geral, apresentam quadros de depressão que não são com as mesmas características do que adultos. A gente pensa na depressão como aquelas características melancólicas, e não necessariamente é o que acontece. Geralmente a gente vê muita indiferença, muita raiva com a depressão infantil. E merece atenção em relação a isso, merece também intervenção quando a gente pensa na psicopatologia infantil, justamente porque é um risco que é subvalorizado, é pouco discutido, mas acontece sim, tragicamente acontece. Ok, beleza, muito bom. Outra pergunta aqui. Pergunta do nosso professor Fabrício Borges, do Centro Olímpico e Paralímpico do Riacho. De que maneira este momento de isolamento pode contribuir nas tentativas de suicídio? E como evitá-las? A gente poderia passar o resto da tarde falando sobre isso, na verdade. A gente vive uma situação muito grave, né, em que muitos indivíduos que moram sozinhos, que vivem sozinhos, então, que a gente completou hoje é dia 15, né? São 6 meses de uma quarentena, né, de crianças sem aula, de todo mundo, se tudo der certo, né, as pessoas que podem, que estão mais em casa mesmo. Então, há um risco real relacionado à diminuição do contato social, há um risco real pelo aspecto econômico envolvido, né, muitas pessoas que perderam a renda de maneira muito significativa, e é um fator de risco relacionado à tentativa de suicídio também. Tudo isso merece muita atenção na medida que a gente efetivamente não sabe quando que a gente vai voltar para o mundo que a gente tinha antes, ou se a gente vai voltar para o mundo que a gente tinha antes. Então, se fala muito, né, de maneira muito trágica, fala-se sobre isso, em um primeiro momento, de uma tragédia humanitária, sim, sem história na nossa geração. Hoje, nesse momento, né, mais de 130 mil mortos só no Brasil, e a tendência é o aumento do número de casos relacionados ao suicídio, relacionados a prejuízo de saúde mental de maneira geral. Como que a gente pode diminuir
um pouco esse impacto. A gente tem, por exemplo, a ideia do contato social, né? A gente se falou muito, né? Se isso já tivesse acontecido, sei lá, em 85, em 89, que a gente não tinha tanta facilidade da gente ter momentos como esse aqui, né? Como uma câmerazinha que a gente consegue conversar com pessoas de tantos lugares do mundo. Então, por exemplo, eu estou há 6 meses em casa e não vejo meus amigos há 6 meses. Vocês têm conversado? Vamos tentar criar de maneira regular momentos para a gente poder conversar, e não é por mensagem do WhatsApp, não. Momentos para a gente conseguir se expressar verbalmente, momentos da gente olhar, nem que seja com essa parede de vidro, o rosto das pessoas, da gente ter interações que não são nesse tempo virtual do aplicativo de mensagem, né? E sim momentos de interação. Isso é uma das formas que a gente deve, na verdade, né, que a gente precisa fazer de uma maneira mais consistente, para tentar diminuir pelo menos esse impacto da diminuição da interação social. A gente tem outros, eu nem coloquei no slide, mas o fator protetivo em saúde mental, de maneira geral, que a gente fala muito é a atividade física. Quem aqui, a gente combate o coronavírus, a gente tem que combater os coronaquilos decorrentes, né, da diminuição de atividade física que a gente passou nesses últimos 6 meses. Quem aqui tem feito atividade física aeróbica de maneira consistente e regular? Isso é outra das coisas que a gente efetivamente precisa fazer, ou que poderia fazer, para tentar diminuir também, né, sintomas relacionados à ansiedade e depressão, que a gente tem evidência que a atividade física também está relacionada com essa diminuição. Mas, como eu disse, isso é um assunto para a tarde inteira. É uma pergunta tão boa que não tem uma resposta só. Tá certo, é isso aí. Outra pergunta aqui, da Gerência de Apoio Social do Riacho. Alguns antidepressivos alertam para o risco de suicídio? Com certeza. Não sei se vocês já passaram por essa situação, né, gente? Mas quem já fez uso, ou quem conhece alguém que faz uso de medicações antidepressivas, se a gente lê a bula de um remédio, né, de uma medicação antidepressiva, parece o roteiro de um filme de terror. Por quê? Porque, de fato, por exemplo, adolescentes, recentemente, nos últimos 10 anos, né, saiu um estudo, né, sobre o aumento dos riscos de suicídio em adolescentes que fazem uso de medicação antidepressiva. E até agora parece que eu estou falando mal de remédio, e eu não estou de maneira nenhuma, gente. As medicações antidepressivas precisam ser usadas em muitos casos depressivos com cuidado e com acompanhamento. Por quê? Porque muitas vezes, né, existem tipos de sintomas depressivos, e muitas vezes o início do uso da medicação antidepressiva, vamos dizer, depois de 2, 3 semanas, né, que é quando a medicação antidepressiva começa a fazer efeito, muitas vezes um dos primeiros sintomas que diminuem é essa apatia, né, a falta de energia de fazer coisas. O rebaixamento de humor não necessariamente acompanha a mesma velocidade da melhora. Então, a gente tem indivíduos, e em adolescentes é mais proeminente essa característica. A gente tem indivíduos que ainda está com o humor rebaixado, mas agora está com mais energia, não está tão apático. Então, muitas vezes, o início do uso da medicação antidepressiva é um momento que a gente precisa também prestar atenção, visto que está associado a um aumento do risco justamente por esse descompasso. A pessoa ainda está com o humor rebaixado, mas ela agora tem energia para agir em relação a isso. Beleza, joia. Nós temos uma pergunta aqui, tá? Estou com um vizinho adolescente, ele se despede dos colegas. Meu sobrinho fica apavorado. Este ano já foi a 4ª vez. Quero falar com a mãe dele, mas tenho receio. E, ao mesmo tempo, me sinto covarde. Como posso ajudar? A resposta já foi dita na pergunta. Tem que falar com essa mãe, sabe? A informação salva vidas. Efetivamente, a informação pode salvar vidas. Então, conversar com a mãe para falar que essa situação está acontecendo, para que a mãe, que talvez nem saiba que isso está acontecendo, poder ajudar esse jovem, né, uma criança ou um adolescente, isso é importantíssimo. Esse é um assunto que não pode ser um tabu. Talvez não seja nada, e tomara que não seja nada, mas se for alguma coisa que essa mãe pode ajudar a oferecer cuidados em saúde mental para essa pessoa, isso talvez, essa conversa com a mãe pode estar mudando uma história trágica que pode estar em curso. Então, a resposta é realmente essa. Tem receio? Tem, porque é um assunto tabu, e não deveria ser, sabe? A gente precisa falar mais sobre isso, a gente precisa conversar mais sobre isso, para justamente a gente não ter esse tipo de receio para falar sobre um assunto tão importante. Então, por favor, converse com essa mãe, para que, se tudo der certo, ela consiga ajudar o filho. Esse seria o final feliz dessa história, né? Tá, joia. Então, vamos lá, para a nossa última pergunta, tá? A Jane Ornelas. Ricardo, que alerta você deixaria para as famílias sobre esse grande número de suicídio entre adolescentes?
Vamos botar do modo geral, né? Eu acho que vale a pena falar de modo geral, mas realmente, quando a gente fala em adolescentes, né, a gente tem um aumento significativo do número de casos, então eu consigo até entender o foco que a Jane está dando. A gente precisa conversar, gente, a gente realmente precisa conversar em famílias sobre o que a gente está sentindo, sobre o que a gente está passando. É muito comum, eu atendo muitos adolescentes que têm essa questão, né? Ah, eu estou passando por isso, eu estou passando por isso, eu estou passando por isso. E eu sempre pergunto, porque eu sou cara de pau o suficiente para passar por essa situação, né? Então, vem cá, você já conversou com seu pai sobre isso? Já conversou com a sua mãe? Não. Por quê? Porque eu tenho vergonha. É natural, eu já fui adolescente, sabe? Todo mundo aqui já foi adolescente. Quem não é adolescente agora, já foi adolescente um dia. Se a gente consegue quebrar um pouquinho desse tabu, de poder falar sobre o que a gente está sentindo, se a gente consegue criar um ambiente seguro o suficiente em casa, para que a gente falar sobre o sentimento, a gente receba apoio e não bronca, a gente tem um ganho brutal em relação à interação, né, com esses adolescentes. Então, por exemplo, o que a gente como pai, né, e eu sou pai, não de adolescentes, mas eu sou pai, o que a gente pode fazer? Criar ambientes seguros para isso, tentar falar com os nossos filhos, para falar, olha, o assunto que você quiser falar, eu estou aqui disponível para você. O objetivo não é dar bronca, o objetivo não é dar esporro, o objetivo não é deixar de castigo, e sim poder ter esse fórum aberto para a gente poder falar sobre assuntos que muitas vezes vão ser difíceis. Então, se a gente faz isso, só isso, se a gente só cria esse fórum, né, para a gente poder falar sobre sentimentos, para a gente poder falar sobre pensamentos, existe um ganho brutal na qualidade da interação familiar. E com isso, a gente também está intervindo, fazendo uma prevenção no suicídio também, né? Ok. Ou seja, né, o diálogo é muito importante, né? É fundamental. A gente precisa falar sobre as coisas. Beleza. Muito obrigado aí pela presença. Agora é com você, Samara. Agradeço, gente. Muitíssimo obrigado. Estou à disposição.